Beleza, galera. Vamos falar aqui então de hematoma epidural, beleza? É, O que é bastante importante aqui pra gente, tá? Gente, o hematoma epidural, ele vai acometer principalmente pacientes de 20 a 30 anos, né? E a principal causa do hematoma epidural é causa traumática, por isso que afeta pacientes tão jovens, tá? Geralmente vai acometer uma artéria muito importante, chamada de artéria meningia média, beleza? Para quem não lembra aí, a gente tem crânio, né? Logo a gente tem dura madre, aracnoide, pia madre, tá? O hematoma epidural é justamente o sangue entre a calota cranial e a dura madre, beleza? Ou seja, epidural, por cima da dura madre, tá? Quando eu penso na clínica desse meu paciente, eu posso pensar em cefaleia, tá? Ou seja, dor de cabeça de causa desconhecida, vômito, confusão, paciente com confusão, paciente com sonolência, paciente com convulsão, tá? Primeiro episódio convulsivo, principalmente, e paciente com hemiplegia, beleza? Ah, Henrico, nesse caso complica, porque você está me falando uma clínica que não é uma clínica específica. De fato, não é uma clínica específica. Tanto que o diagnóstico diferencial aqui que a gente deve realizar, por exemplo, vai ser com AVC, vai ser com meningites. Óbvio que na meningite a gente vai buscar, por exemplo, sinais infecciosos, como febre, né? Mas eu posso diferenciar também de AVC hemorrágico, beleza? Esses são os principais diagnósticos diferenciais, tá? Henrico, como que eu faço para diagnosticar um hematoma epidural? Principalmente através da tomografia de cérebro, que se a gente pudesse chamar a tomografia de Gold Standard, a gente chamaria, que seria o melhor estudo para a gente avaliar o cérebro. Ressonância nuclear magnética, Henrico, tem suas vantagens, tá? Mas o custo é muito alto para ter um baixo valor predictivo positivo quando a gente trabalha, por exemplo, falando dos hematomas. Beleza? Fechou. Que eu vou buscar na tomografia? Na tomografia, a gente vai usar dois recursos aqui, ó, que eu vou anotar para a gente. A gente vai utilizar o ABC2, tá? E a gente vai utilizar a visualização da linha média ali do crânio. No ABC2, eu vou usar as medidas. Eu vou desenhar aqui para a gente o crânio, tem o sangrado ali, ó, o hematoma epidural. No ABC2, eu vou lá e vou medir os diâmetros, ó. Vou medir o diâmetro e vou medir todos os diâmetros que eu conseguir aqui nesse hematoma epidural. Medindo os diâmetros, eu vou dividir isso por 2, tá? Se esse diâmetro aí for maior a 30, eu tenho um prognóstico ruim, um prognóstico desfavorável, beleza? Então, ABC2, os diâmetros dividido por 2 menor a 30, prognóstico desfavorável. Quando eu tenho a linha média desviada maior a 10, linha média desviada maior a 10, eu também tenho um prognóstico desfavorável, tá? Então, a tomografia, mais do que me dizer sobre diagnóstico, ela vai me falar também de prognóstico, tá? Henrico, qual que é o tratamento dessa afetação aí, desse hematoma epidural? O tratamento é cirúrgico, tá? O tratamento é com cirurgia, realizaremos cirurgia, beleza? Fechou. Me mostra uma imagem, então, de epidural. Aí tá, ó, na telinha de vocês, tá? Essa daí é uma imagem, uma tomografia de um hematoma epidural, beleza? Onde, nesse caso, a gente vai buscar uma imagem que ela tem dupla concavidade, ó, tá? Formando aí uma empanada, se quiser dizer, tá? E geralmente um diâmetro pequeno, depois a gente vai ver comparado os outros hematomas, né? Tem um diâmetro relativamente pequeno, tá, galera? Então aqui eu consigo ver, ó, algumas questões interessantes. Consigo ver uma calota cranial de rosa aí que teve um determinado desvio. Consigo ver de verde o que a gente costuma chamar ó, de cefalohematoma, ou seja, um hematoma entre o crânio e o couro cabeludo. Tudo isso aqui de verde, ó, seria o cefalohematoma, beleza?
e, principalmente, consigo abordar o diagnóstico de um hematoma epidural, que é isso daqui que a gente está vendo, beleza? Que exerce um determinado efeito de massa, ó, empurra um pouco da massa encefálica, mas, dentre tudo, tem uma certa preservação de linha média. Claro que a minha linha aí ficou ridícula, mas se a gente colocar uma linha bem retinha mesmo, a gente tem uma preservação de linha média. Beleza? O que mais eu posso ver daí? O ABC2, tá? Então, ó, não tem desvio de linha média, tem um prognóstico favorável. Depois eu faço o ABC2, ou seja, vou fazer a medida do diâmetro menor, tá? Do padrão de diâmetro da parte mais distal, diferentemente da parte central, e, se possível, um diâmetrozinho oblíquo dos dois lados, tá bom? Vou pegar esses diâmetros, vou somar e vou dividir por 2, tá? E vou ver se é menor, maior ou igual a 30, para ver prognóstico, tá? Conduta aqui, muito difícil clinicamente a gente ter uma conduta aqui. A abordagem ideal, o que a gente precisa saber é diagnosticar, saber quando pedir a tomografia, fazer os diagnósticos diferenciais e interconsulta com neurocirurgia e interconsulta com UTI neurológica, encaminhamento para UTI neurológica. Gente, principalmente cefaleia e confusão, tá, de causa desconhecida, vamos pedir uma tomografia, vamos pedir um ataque para esse paciente, beleza? Vamos pedir sempre que a gente tenha esses dois sinais aí em algo desconhecido. Henrico, mas tem que ter histórico de trauma, de lesão traumática prévio. Tem. Só que eu já vi, por exemplo, idosos de 70 anos que chegam e não lembram, justamente pela síndrome confusional, não lembram exatamente se tiveram alguma queda, algum acidente, beleza? Ou algum tipo de abuso doméstico, tá? Então é muito importante aí a gente estar sempre com a anamnese em dia, mas sempre lembrar de fazer a tomografia, tá? Vamos ao outro, vamos ao que interessa, vamos ao próximo hematoma, que é o hematoma subdural. Hematoma subdural, tá? Galera, o hematoma subdural, ele é um hematoma bem interessante para a gente, né? Porque, como eu tinha dito anteriormente, a gente tem crânio, tá? E a gente tem as três meninges lá, ó, a dura madre, a aracnoides e a pia madre, beleza? E nesse caso subdural está justamente entre duas meninges, ó, entre a dura madre e a aracnoides, beleza? Então ele está no espaço virtual, né? Que não é um espaço real, está no espaço potencial, tá? Então debaixo da dura madre e por cima da membrana aracnoide, da meninge aracnoide. Fechou. Hematoma subdural. Vou colocar o apelido dele aí, HSD, tá? Hematoma subdural, a gente vai classificar ele agora de distintas formas. A gente vai classificar ele em agudo, em subagudo ou crônico. É muito comum esse hematoma, tá, gente? A gente primeiro faz essa classificação, segundo o tempo de que ocorreu esse hematoma, né? 1 a 2 dias agudo, de 3 até 14 dias ele é subagudo e o crônico ele é de 15 dias a mais, tá? Quando a gente tem um subdural agudo, geralmente a clínica desse paciente é um coma, é um paciente neurocrítico. Quando a gente fala de um paciente subagudo crônico, aí a gente tem outra clínica, beleza? Vou colocar um asterisco aqui, ó. Aí a gente tem outra clínica. Qual que vai ser a clínica desse paciente subagudo crônico? Cefaleia, também uma cefaleia intensa, uma cefaleia progressiva, tontura, confusão. Mais que confusão aqui, a gente tem um deterioro cognitivo progressivo de instauração rápida de 3 a 14 dias, tá? Podemos ter hemiparesia, que é para poder fazer o diagnóstico diferencial lá com AVC também, tá? Agora sim, Henrico, qual que é a principal causa de hematoma subdural? Quando a gente vai falar lá de etiologia, basicamente todos os hematomas, é bom a gente deixar claro que o número um, assim, é o trauma. É o trauma.
Então, qual que é a diferença do epidural e subdural? O local onde acumula o sangue é diferente, né? No epi e no sub. Só que aqui no subdural, a gente permite que tenha uma lesão mais crônica, a formação de um hematoma mesmo de forma mais prolongada. Então, o paciente golpeou a cabeça hoje, daqui 10 dias ele começa com a sintomatologia e dificilmente ele relaciona que ele golpeou a cabeça uma semana atrás. Tá? Então, a gente sempre tem que investigar possíveis lesões traumáticas prévias. Tá? A gente pode ter malformação arteriovenosa, é mais raro. A gente pode ter tumor que causou esse hematoma? Pode, como por exemplo, meningioma, também é uma causa. Hemorragia subaracnoide, também é uma causa que a gente já vai ver, beleza? Mas no geral, galera, de verdade, a gente vai focar nisso daqui, ó, trauma, beleza? Principal etiologia é a etiologia traumática. A grande diferença é a agudização, subagudo e o crônico, com sintomas e tempos diferentes. É o que diferencia ali do epidural. O resto da conduta é a mesma. Qual que é o diagnóstico? Imagem. Imagem. Qual mecanismo eu utilizo para diagnóstico? Tomografia computadorizada de cérebro. Beleza? Prevalece aí sobre ressonância por complexidade do estudo. Tratamento cirúrgico. Assim como o epidural, vamos fazer a drenagem desse hematoma aí. Tá? O tratamento aqui é cirúrgico. Vamos ver essa imagem aí, vamos ver essa imagem de um hematoma epidural. Esse aqui tá, vamos pegar um mais agudo. Esse aqui tá bem típico. Beleza, galera? Esse hematoma a gente vê, olha a diferença dele, que ele é debaixo da dura madre, porque ele não está tão comprimido ali no crânio, ele se expande mais, olha aqui, ó. Tá fazendo esse formato aqui, ó, de uma lua meio cortada, uma lua meio que crescente aí, tá? Então ele tem esse formato aí que a gente está vendo, com um desviozinho, se a gente perceber aqui, ó, um leve desvio dos gânglios basais, um desviozinho de linha média, beleza? Então a gente continua tendo aqueles mesmos critérios. Vamos ver quantos diâmetros a gente teve de desvio, tá? Vamos fazer a medição desse hematoma aqui, tá? Desse hematoma subdural, para a gente poder ver o prognóstico dele e encaminhar para a neurocirurgia, para poder fazer a drenagem disso daqui. Beleza? É muito importante. Henrique, eu posso ter a presença dos dois? Óbvio, posso ter um epidural por aqui, posso ter um subdural aqui, como eu já tenho, beleza? É comum, inclusive, ter a presença dos dois tipos de hematoma, um epidural e um subdural, tá? Claro que aqui na imagem, ó, legal aqui essa imagem, porque vocês estão vendo tempos distintos. Por exemplo, no dia 2, no dia 5, no dia 8, né? Então, por exemplo, essa isquemia local tecidual, aqui, ó, ela vai ficando mais hipodensa. Cada dia que passa, ela fica mais hipodensa, com uma formação mais óbvia desse hematoma. Beleza? Então, quanto mais crônico, até mais fácil de diagnosticar, dependendo do olho, tá? Lembrando que o diagnóstico aqui é operador dependente, né? Depende de quem está fazendo o diagnóstico imaginológico, tá? Então, isso é o hematoma subdural, tá? E aí a gente vai finalmente ao último dos sangramentos aqui, que é a hemorragia subaracnoide, tá? Um pouco mais complexa, vou até apagar aqui o outro que a gente já fez, tá? Para a gente poder falar da hemorragia subaracnoide. Vamos apelidar ela aí de HSA, tá? A gente já sabe que é subaracnoide, tá? A subaracnoide, gente, ela está obviamente debaixo da aracnoide, então a gente tinha dura madre, aracnoides e pia madre, então a gente tem debaixo da aracnoide esse sangramento aí, tá? Então, hemorragia subaracnoide, só um detalhe aqui é que hemorragia subaracnoide, o lugar ideal de conduta e manejo e continuidade do paciente deve ser em UTI neurológica, tá? E vamos ao que interessa, etiologia. O que causou esse sangramento no espaço
subaracnoide, lembrando que é um dos únicos espaços que a gente viu até agora que é um espaço real. De etiologia, a gente cumpre com a mesma de sempre, etiologia traumática, né? Etiologia aneurismática, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a presença lá de um aneurisma, tá? E esse aneurisma, de repente, não sei, ele se rompeu, beleza? Então, o aneurisma se rompe e o sangue extravasa pro meio, tá? Pro parênquima. Então, aneurisma também é uma das grandes causas aqui de hemorragia subaracnoide, porque pode ter em pacientes muito jovens, por exemplo, pacientes pediátricos, tá? Com uma formação arteriovenosa, que inclusive é nossa terceira causa aí de hemorragia subaracnoideia, segundo a frequência. Então, trauma, aneurisma e o que seria a má formação arteriovenosa, principalmente. Beleza? Fechou, galera. Dito isso, vamos à clínica dessa hemorragia. Clínica da hemorragia subaracnoideia. Vou anotar aí para a gente com números também, para a gente ir localizando. A gente vai ter uma cefaleia súbita, atenção, holocraniana, ou seja, envolve todo o crânio do paciente, súbito, beleza? Intensa, tá? A gente chama essa intensidade de cefaleia entrovoada, tá? É a pior cefaleia da vida, dói 10 em 10. É a pior da vida, extremamente intensa, beleza? Pior cefaleia da vida, extremamente intensa, dor 10 em 10, súbita, tá? É um detalhe interessante, essas duas características aqui, ó, súbita e holocraniana, tá? Principal sintomatologia, por isso que uma cefaleia 10 em 10 pede uma tomografia, tá? Não faz descaso porque o paciente saiu de casa porque ele tem alguma queixa a realizar, né? E talvez isso aqui seja muito importante. Pode apresentar tonteira, náusea, associado a vômito e uma palavra que eu não gosto muito, que é meningismo, ou seja, sinais meníngeos, né, que te confunde um pouco. Vômito, náusea, por aí tem Kerning, tem Brudzinski e não é, de fato, uma meningite. É uma hemorragia subaracnoide, na verdade, os dois são diagnósticos diferenciais importantes. Ademais disso, desautonomia, um descontrole dos sinais vitais e pode apresentar convulsão. Beleza? Então aí a gente tem as principais clínicas do paciente. Cefaleia subtolocraniana intensa, tonteira, náusea, vômito, meningismo, então diferenciar de meningites, né, e desautonomia ou convulsão, tá? Henrico, existe alguma coisa que a gente pode fazer diferente dos outros aqui no exame físico? Tá? Vou ter que colocar um ponto de interrogação aqui. Sim, tá? No exame físico do paciente, a gente pode fazer o fundo de olho. A gente faz o fundo de olho no paciente e a gente observa papiledema. Que, na verdade, não é um sinal de hemorragia subaracnoide, mas é um sinal de aumento da pressão intracraniana por causa da hemorragia subaracnoide, tá? Outra coisa que a gente pode ver além do papiledema é hemorragia vítrea, beleza? Então, no caso do exame físico, fundo de olho no paciente, visualiza papiledema e hemorragia vítrea para suspeita de hemorragia subaracnoide, né? Fora a clínica que já se soma a isso tudo, tá? Aqui o diagnóstico nosso fica um pouco mais completo, tá? Aqui o nosso diagnóstico fica da seguinte forma: a gente faz a tomografia de cérebro que a gente já viu, a gente vai medir o ABC
D2 do paciente, que são os diâmetros dessa hemorragia subaracnoide que possam ser calculadas e vistas na imagem, tá? E a gente faz o hemoglucoteste. Beleza? Por quê? Um dos outros diagnósticos diferenciais aqui, ó, é a hipoglicemia. Tá? Lembra lá que a hipoglicemia era um diagnóstico diferencial também de AVC. Beleza? Então, a gente tem que realizar de entrada, gente, esse hemoglucoteste para ver se toda essa sintomatologia não é por causa de uma hipoglicemia. Digo e repito 1 milhão de vezes, a hipoglicemia, ela pode te dar uma falsa suspeita de AVC. Você está lá tratando o paciente clinicamente, pedindo tomografia e não mediu a glicemia do paciente, que é 2 segundos e o estudo mais barato que tem e não invasivo. Tá? A nível de radiação, etc. Glicemia do paciente em primeiro lugar. Beleza? Podemos pedir ressonância nuclear magnética? Pode. Tá? Pode pedir ressonância nuclear magnética. É muito complexo, muito caro, nem todo centro tem. Vamos pedir ionograma, porque a hemorragia subaracnoide ela tende a fazer uma hiponatremia. Tá? Tende a fazer uma hiponatremia. Então, é boa conduta pedir o ionograma, porque a gente tende a uma diminuição do sódio, lembrando os valores normais de sódio 135, 145, né? Então, ficar de olho no sódio aí, porque tudo isso, gente, são tratamentos clínicos, né? Hipoglicemia, hiponatremia a gente pode tratar, então são quesitos que a gente realmente vai tratar no nosso paciente, beleza? E a pergunta que não quer calar, né, e que sempre se faz aí para hemorragia subaracnoide é a punção lombar, a PL. Realizo ou não realizo PL, tá? A PL, você vai fazer ela quando você tem uma tomografia normal. Com alta demanda ou suspeita, vou colocar um S, suspeita clínica. Beleza? Então aí está a nossa resposta de vermelho. Isso é pergunta de prova, tá? Isso é pergunta também para a vida. Faço ou não faço punção lombar nesse paciente com hemorragia subaracnoide? Depende, tá? Antes de tudo, a tomografia, se possível. Então, fiz a tomografia, não veio nada, não tem sangramento na tomografia, estou com muita suspeita. Não sei se é meningite ou se é hemorragia subaracnoide, faço a PL. Então, mediante uma tomografia normal, com autosuspeita clínica, eu posso fazer a punção lombar, tá? E eu vou puxar um gancho aí de verde, da seguinte forma, ó, verde escuro mesmo. A punção lombar, vou puxar esse gancho ali, ó. A punção lombar, tá? Ela serve principalmente, galera, para poder medir a pressão de abertura, porque se tiver aumentado, tem aumento da pressão intracraniana, né? Hipertensão intracraniana. Vou ver a presença de xantocromia, ou seja, esse líquido não está transparente, ele está meio que rosáceo, escuro, aspecto hemorrágico mesmo, então tem sangue na punção de líquido cefalorraquídeo. E se eu mandar para o laboratório, tem aumento das hemácias. Beleza? Então, o nosso líquido cefalorraquídeo, ele vai ter aumento da pressão de abertura, xantocromia, tá? Que é essa cor meio laranja avermelhada, e hemácias presentes no líquido cefalorraquídeo, coincidindo com a clínica, me dá um diagnóstico presuntivo de hemorragia subaracnoide. Beleza? Perfeito. E, dito isso, vou apagar aqui para a gente ver o seguinte, tá? Antes da gente ir para a parte de tratamento, queria aclarar uma coisa aqui para vocês, ó, deixar claro uma coisa para vocês aqui. O Gold Standard atualizado da hemorragia subaracnoide, tá? Vai ser a angiografia. Angiografia. Porque eu consigo diagnosticar, tratar e já saber a causa em caso que seja, por exemplo, um aneurisma. Então, qual que é o Gold de hemorragia subaracnoide? Angiografia. É o Gold Standard
de diagnóstico de hemorragia subaracnoide. Beleza? Deixo aí na telinha caso vocês queiram tirar um print, tá? E a gente vai agora dar uma visualizada nessa imagem. Bora lá. O que a gente vê na hemorragia subaracnoide principalmente? E dentro do espaço subaracnoide tem uma coisa rodando por ali, que é o líquido cefalorraquídeo. Então, olha que legal. Eu vejo líquido, né, que não tem o aspecto do cefalorraquídeo, porque está hiperdenso, então eu vejo uma hiperdensidade que ocupa o sistema ventricular. Então, olha aqui, a hiperdensidade que vai ocupando o sistema ventricular e meio que entrando, navegando ali nas fissuras cerebrais. Isso aqui é sangue, beleza? Isso aqui é sangue dentro do sistema ventricular, compatível com hemorragia subaracnoide, beleza? Compatível com HSA, tá? Então essa imagem tem que ficar na nossa cabeça, é um diagnóstico diferencial importante de todas as outras patologias agudas neurológicas que a gente viu. E quando a gente vai falar de conduta, né? Quando a gente vai falar de tratamento, a gente tem o que seria o neurocheck. Tá? Então a gente vai avaliar aqui coisas que a gente não pode esquecer para poder fazer esse neurocheck do paciente e saber a gravidade e o estado do paciente para poder comunicar com a neurocirurgia e fazer o tratamento clínico necessário para manutenção dos sinais vitais. Então a gente tem que avaliar o Glasgow, eu diria até Glasgow P, que é o mais novo Glasgow que tem, a gente ainda vai ter uma aula disso, tá? Que é Glasgow mais pupila. A gente vai analisar o déficit motor, então não esquecer de analisar o déficit motor do paciente. A gente vai avaliar consciência. Tem síndrome confusional, tem neurodegeneração, tá complicado, é neurocrítico ou não, tá? E vai avaliar meningismo. Beleza? Além disso, a gente vai utilizar no neurocheck, além disso daqui, ó, a gente vai utilizar duas escalas aqui, ó, ou três, que são as mais famosas. A escala Hunt-Hess, para hemorragia subaracnoide, a escala WFNS e a escala de Fischer, que é mais tomográfica mesmo. Beleza? Vou pegar aqui para vocês, para a gente dar uma visualizada. Vou pegar agora uma imagem aqui para vocês, daí a gente consegue dar uma visualizada nessas escalas aqui rapidinho. São escalas, tá, gente? Tanto imaginológica quanto escalas de tomográficas também. Então, vamos dar uma olhada nelas. Escala de Fischer, Hunt-Hess. Coloquei também no PDF guia de vocês, tá, gente? Essas escalas, elas já estão lá já. Beleza. Deixa eu pegar a mais nova também, que a gente dá uma olhada nela juntos. Que essa é a mais nova escala.
Beleza. Prontinho, galera. Vamos ver essa aqui primeiro, ó. A escala de Hunt-Hess, beleza? Ela vai aí com 5 gradações, segundo a clínica. Assintomático, cefaleia leve ou rigidez de nuca, que é um pouco de meningismo, grau 1. 1A, não tem compromisso de consciência, está estável hemodinamicamente, mas tem um déficit neurológico já estabelecido. O 2 já é uma cefaleia moderada severa, rigidez de nuca e compromisso de par cranial, geralmente o terceiro ou o sétimo par cranial, pares ali do ângulo ponto cerebeloso. O número 3, a gente já tem um déficit focal, ou seja, bem confundente aí com um AVC isquêmico. No 4, a gente já tem uma hemiparésia moderada severa, uma rigidez, uma descerebração. Tá? O paciente já tem aquela rigidez. No 5, a gente já tem um coma profundo, beleza? E o paciente está completamente descerebrado mesmo, a nível de flexionar ali os dois braços de membro superior. Essa é a Hunt-Hess, a de Fischer também muito utilizada. Não está tão boa essa imagem não, mas a de Fischer mostra assim, ó, número 1, sem presença de sangramento aparente, basicamente uma imagem normal. Número 2, volcado de sangue dentro do sistema ventricular menor a 1 milímetro. O grau 3, maior a 1 milímetro. E o grau 4, tá? A gente tem um sangue que, inclusive, vai para a parte mais periférica do espaço subaracnoide. Tá? É uma maior disseminação do sangue aí nessa escala de Fischer. E o mais atualizado de todos é esse daqui, ó. Deixa eu dar um zoom para a gente aí. Deixa eu aumentar essa imagem para não confundir vocês aí. Beleza. Tá? Que é o WFNS, que na verdade é uma gradação que também vai de 1 a 5, segundo a escala de Glasgow. Né? Então, assim, um Glasgow 15, que é normal, normal. 14, 13, normal, sem déficit motor, né? E depois ele olha os déficits motores a partir do nível 4. 3 e 4, na verdade. Ó. O grau 3 mostra que ele tem um score de Glasgow ali de mais ou menos 13, 14, com déficit motor. O grau 4 ele tem um Glasgow de 12, 7, com um déficit motor bem presente, tá? E o grau 5 já é um Glasgow muito baixo, mesmo se não tiver déficit motor, entra aí como o pior score possível, tá? Isso é bem interessante, porque a gente avalia, então, nessa nova escala, que é a WFNS, a gente avalia tanto a escala de Glasgow quanto o déficit motor presente. E aí dá um prognóstico para o paciente e uma melhor interconsulta com a neurocirurgia. Beleza? Então, basicamente isso que temos, tá, galera? Deixa eu ver se faltou algum dos temas aqui, acredito que não.